Ok. Deixa eu subir a tela aqui. Pronto. Dá para observar? Sim. Bom, eu tenho... Na verdade, eu tinha feito quase todos os problemas. Uns não ficaram por completo, que é questão de tempo. Mas foi vencido pelo objetivo principal, que era propor soluções para a grande maioria deles. Eu tenho dois problemas em mente aqui. Eu escolhi o problema 8, né? E o problema, acho que é o problema 4, que é esse daqui. Tenho dois problemas aqui para mostrar. Esse daqui, ele diz o seguinte, que é o problema 8. Então, construa dois triângulos pedais, ABC, pedais de ABC, do triângulo ABC, um projetando sobre os lados o ponto P e o outro projetando sobre os outros lados o conjugado hexagonal P1. Então, o que acontece? Eu peguei um triângulo qualquer, defini um ponto arbitrário no interior desse triângulo, peguei e fiz uns segmentos AD, CF e EB passando por P, por esse ponto. Depois eu fiz a projeção de P nos lados CB, AB e AC. Eu chamei esses pontos de X, Y, Z, que é a projeção do P em relação aos lados do triângulo ABC. Uni esses pontos X, Y, Z, né, e defini um triângulo pedal X, Y, Z. Depois eu fui exibir os pontos notáveis, né? O baricentro, o incentro, o ortocentro e o circuncentro. Baricentro G, centro I, ortocentro O, e circuncentro CP, no triângulo ABC. Tracei os segmentos passando pelo I-centro, que é AH, e C até Q, passando por I. Depois eu refleti o segmento AD em relação a AH, né, passando por I, e obtive segmentos AW, A até W. Da mesma forma, eu fiz para CF em relação a CQ, e obtém-se o segmento KC. A interseção de AK com KC é o ponto isogonal P', que é esse ponto aqui, em relação a P. Eu fiz o mesmo procedimento, projetei esses pontos também em relação ao lado AB, CB e AC, e obtive X', Z', Y', e uni esses pontos e obtive o segundo triângulo pedal, que é o Y', X', Z'. Exibiu o círculo pedal, né, que chamei de lambda, passando por esses pontos, pelas quais pertencem os triângulos. E aí eu exibi as áreas, só por questão de verificação, né? Qual era a área do triângulo pedal, o primeiro e o segundo. E aí eu fui fazendo as modificações, alterações, tipo, só verificar. Eu não sei se tem algum controle deslizante nesse processo, mas até então a minha proposta para esse problema era essa, era apresentar esses dois triângulos pedais. Pronto. Nesse problema 8, eu defini dessa forma. Deixa eu ver aqui, tá. Pronto. Era isso a proposta do trabalho para esse problema? Acho que essa era do professor Alessandro, não? Eu acho que é. Sim, Anderson, tá muito bom a apresentação. Eu gostei também com relação a esse recurso, né, que você colocou aí, né, no próximo também. Isso aqui é uma programaçãozinha interessante. Eu encontrei isso no pessoal lá do Rio de Janeiro, na UFMJ, né? UFMJ, eu acho que era isso. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles estavam trabalhando com um processo de slide. Eles estavam usando a barra de rolagem
E esse botão aqui deixa eu ver aqui as configurações dele. A programação é essa, ó. Se N for igual a N, aí ele coloca um condicional aqui dentro do próprio controle deslizante, né? E aí, por exemplo, 11 aqui é as passagens que eu estou fazendo. Uhum. Por exemplo, são 11. Aí eu estabeleço um limite de 11 a menos 11. Aí escrevo, por exemplo, se N for menor do que 1, definir a agenda, que é o B1, o início, que é o texto 11. Se não, passa para frente, que é o próximo. Só foi isso aqui, né? Só isso. Anderson, pode aumentar o tamanho da letra, que não dá para enxergar direito daqui. O tamanho da letra em É onde geral. é que eu acho que é aqui, né? 12, né? Isso, Tá para 20. isso. Acho que Deixa eu voltar aqui de novo. Não sei se vai ficar a programação. Não, eu acho que fica desse tamanho, né, professor? Acho que tem que salvar as configurações. Não sei se você fechou antes de salvar. Salvar? Na hora que você altera o tamanho da letra, tem que salvar. Então tá bom, deixa eu ver aqui. Não, tem que ir lá altera o tamanho da letra, por favor. Mais de novo. Isso. Aqui, tá. Isso. Muito bem. Mas parece que não tá aí, né? Ok. Estou clicando e não está respondendo. Não, ele deve ficar realmente, porque já está o número 20. Aqui aumentou, né? O tamanho desse layout aqui. Agora, do botão, parte de programação, ele ficou, acho que isso aqui deve ser padronizado, né? Não estou vendo onde... A fonte do texto que eu estava colocando aumentou. Estava bem... Era isso. Até as letras ficaram maiores aqui e tal. Bom, se tem alguma coisa eu vou ver ainda, mas no momento eu não estou conseguindo. Não, yo también o detalle que na hora de apresentar, a gente chega na própria tela, mas quando vai apresentar fica menor, então quem está assistindo fica difícil acompanhar se não consegue ler. Por isso eu sempre tento aumentar o tamanho da letra para, na hora de apresentar, usar sempre a letra maior, no mínimo 20, pode ser até 24. Pode ser 24, né? Isso para que está assistindo consiga acompanhar. Aí, eu sei que você consegue ler aí na sua tela, mas aí fica difícil. Por lo menos eu já estou meio cego, então. Mas acho que é um problema para todos, não? Sempre. Para apresentar, é bom aumentar o tamanho da letra. Pois é, pessoal, deixa eu ver. Ó, 24 o tamanho aqui, ó. Isso, aí dá para ler melhor. É melhor. Tá, deixa eu só separar as caixas de texto. Estão tudo juntas. Outra aqui. Na verdade, a minha prática com GeoGebra está começando nesse curso. Que o que eu fazia nele era uma coisa básica, por exemplo, não tinha essas coisas de cores. Eu chamo isso aqui até de perfumaria, né? Põe um perfume aqui para o negócio ficar mais fácil, mais visível. Mas até então, eu não tinha. Professor João, não aumenta aqui não, que fica do mesmo jeito. Só aumento no texto. Não estou conseguindo aumentar aqui. Não, sim, era só uma... Eu tive a impressão que poderia ser uma solução, mas não é que eu tinha certeza, não. Tá certo. Bom, esse aqui é o problema 8, né? Posso mostrar o outro ou tem alguma outra observação? Aqui. Pode ser, Anderson. Não sei se alguém tem alguma solução. Posso passar para o próximo? Acho que sim, pode. Certo. Deixa eu ver aqui, tal.
Bom, agora aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Deixa eu aumentar a fonte. Agora vai esconder 24. Vai ter coisa aqui, deixa eu diminuir o espaço. Aqui eu não cheguei ainda a colocar aquela barra deslizante, né? Porque até então eu não tive tempo. Estava apressado e entendia. Deixa eu afastar aqui, porque ficou maior. Eu tenho a impressão que algum texto ficou escondido. Não. Acho que não, está todos aqui. Sei, deixa eu afastar aqui, só um momento. Acho que deve ter uma coisa mais fácil depois para manipular isso. Deixa eu ver aqui, então. Bom, o problema 4, acho que é o professor Juan aí. Propor uma justificativa algébrica e fazer a construção do GeoGebra do problema a seguir. Sejam C1, C2 circunferência do mesmo plano, C1, C2, P1 e P2 pontos arbitrários sobre C1 e C2, respectivamente. E M1 ponto médio do segmento P1 e P2. Encontrar um lugar geométrico dos pontos M1, 2, quando P1 e P2 passar por todas as posições possíveis. Como eu falei, eu não cheguei a fazer aquela parte de partes por partes. Eu coloquei tanto a construção já aqui pronta, como a justificativa geométrica algébrica disso aqui. Então, o que acontece? Então, eu coloquei o centro da circunferência C1 no eixo X, né, na origem aqui, no centro cartesiano, 0, 0, C1, e C2 de raio R1, e C2 de centro A, 0 e raio 2. Esse A aí é o que vai, é o controle deslizante aqui sobre o eixo X, que vai dar a distância aqui entre C2 em relação a C1. Está variando aqui de menos 10 até 0. Bom, as coordenadas dos pontos P1 é dado da seguinte forma: P1, o X e o Y, né? Dado pelo cosseno, R de 1. Essa primeira circunferência, R1 cosseno de θ, R1 seno de θ. O ponto P2, que é essa circunferência C2 aqui, ele vai ser dado em função do controle deslizante aqui, esse alongamento, que é esse parâmetro A, mais o R2, vezes o cosseno de θ mais o ângulo de fase, que eu chamo de θ. E isso aqui tem de ver justamente com a diferença de fase em relação a esses ângulos. E R2 seno de θ mais delta. Onde esse θ é o ângulo que serve de parâmetro para percorrer todos os pontos da circunferência, e meu delta é a defasagem de C1 em relação a C2. Então, aqui eu descrevo essas coordenadas desses pontos P1 e P2 em função dos ângulos de defasagem e do ângulo de parâmetro de C2 em relação a C1. As coordenadas do ponto médio, M1 e 2, são dadas dessa forma, né, em relação... Aqui, veja que eu, por exemplo, agora eu tenho um θ mais... um θ mais um delta, que é já o ângulo de defasagem. Então, a soma desses ângulos. Então, por exemplo, se eu vario aqui, ele vai variando junto. É porque a legenda não acompanha, né? Mas aqui, por exemplo, eu tenho na C2 o θ mais delta, na C3, que é a do meio, é o delta mais o gama, e aqui está só o θ. Então,
eu vou abrir essas contas aqui, se as coordenadas do ponto médio, nesse ponto M1, 2, em função das coordenadas dos pontos P1 e P2, eu vou desenvolver essa expressão usando o seno da soma, o cosseno da soma, né? Vou atribuir um parâmetro que vai estar associado, um B, que vai ser um meio de A, e aí eu vou ter, por exemplo, o raio em relação à distância de 1 a 2, um meio, isso aqui vai ser a própria lei dos cossenos, quer dizer, lei dos cossenos, quer dizer, é uma metade, né, como se diz. E um parâmetro gama, que vai ser dado pela tangente desse ângulo, cujo valor é R2 cosseno de delta, mais, sobre R1 mais R2 cosseno de delta. E aí eu tenho que, isto é, M1 descreve uma circunferência de centro D0 e defasagem gama em relação ao raio R2. Na verdade, a ideia é percorrer pontos envolvendo essas relações em que mostra os lugares geométricos, todos os possíveis percorridos por essas circunferências, entre os pontos P1 e P2. Então, eu vario o ângulo θ e ele vai me dando isso aí, ó, os ângulos, né, os lugares geométricos percorridos, atribuídos por esses pontos. E aqui o ângulo de defasagem, né? Por exemplo, aqui eu já tiro a defasagem, se eu zero a defasagem, eu vou ter a defasagem zero e os segmentos são paralelos entre eles. Aí se eu ponho uma defasagem, eu já apresento uma diferença, por exemplo, C2 em relação ao C3, fixando C1. Mas continua também percorrendo todos os lugares possíveis no cálculo dos pontos geométricos. Os lugares geométricos. Pronto, como ficou maior a fonte aqui, então vou esconder aqui. Era essa a ideia que eu tinha para esses dois problemas, né? O problema 8 e o problema 4. Bom, as dificuldades que eu encontrei na oficina, por exemplo, é justamente definir um critério de solução. Por exemplo, aqui já foi falado várias vezes em demonstração e demonstração, né? A mostração, às vezes, ela tem um certo truque. Às vezes, por exemplo, eu vim entender bem essa defasagem do ângulo, mas é porque tinha um parâmetro A aqui, ó, que estava somado com essa componente aqui, R2 cosseno de θ mais sigma. Até então, eu estava usando sem isso. E estava mostrando uma solução similar, mas não a solução correta. Então, assim, é importante, nesse tipo de exercício, você ver as relações geométricas na construção, como também você vê a matemática por trás disso, né? Porque tanto a mostração como a demonstração, num curso como esse, eles caminham junto. Então, você faz todo o desenho, o esboço da solução, e, ao mesmo tempo, você recorre aos recursos matemáticos para entender por que está dessa forma. Para mim, foi de grande importância essa atividade, como as outras, porque elas mostraram, por exemplo, esse lado de você ter o casamento entre demonstrar e mostrar, né? E eu gostei bastante dessa atividade, mesmo por essa complexidade algébrica aqui. Bom, professores, era isso que eu tinha de mostrar, né? Eu tenho as outras, mas eu escolhi essas duas aqui, até então. Muito bom, Anderson. Esse exercício é bem interessante, a gente ficou pensando nele durante um bom tempo. A figura, esse ângulo de defasagem é pensando que as duas circunferências giram com o P1 e P2, os dois giram com a mesma velocidade angular. Então, se os dois giram com a mesma velocidade angular, a defasagem é constante no tempo. Excedente é constante no tempo. E aí a imagem, o ponto médio, descreve uma circunferência. Agora, se você elimina, porque o problema inicialmente não fala de que a defasagem é constante, não? A defasagem pode não ser constante no tempo. Então, se você elimina essa restrição da defasagem ser constante no tempo,
Então, vai descrever todo o lugar geométrico é um anel. São todos os pontos que estão entre duas circunferências. Algebricamente não é fácil. A gente ficou um tempão pensando como resolver esse problema. Mas é bem bonito de implementar. O que você falou, a mostração é relativamente mais simples. Agora, a solução detalhada do ponto de vista algébrico é bem mais complicada. Realmente é. Porque você está trabalhando com relações trigonométricas, você vai ter que abrir essas contas e, por exemplo, a grande dificuldade era relacionar, por exemplo, essas coordenadas do ponto médio, que é o ponto-chave da solução. Então, você, por exemplo, esse ponto médio é dado em relação tanto os parâmetros de C1 como C2, né? E aí você já tem de acrescentar o ângulo, esses ângulos de defasagem e tudo mais. Mas não tinha pensado que eu podia também fazer da forma como o senhor colocou, né? Ignorar alguma coisa e em relação ao tempo, eu falo, né? Variação em função do tempo. Certo, muito bom. Algum comentário, Alessandro, João? Acho que esse probleminha fica bonito na hora de implementar, né? chama atenção, né? Ele mas parece um conjunto de um comentário assim para chamar a atenção. Acho que está interessante a forma de apresentação e é isso. Todos esses, eu acabei não pegando aqui, todos esses controles deslizantes, eles estão funcionando. Então sim. Ok. Não, só... tá certo. Só curiosidade. Eu vejo aqui como se fosse um conjunto de rodanas, né? Aquelas rodas dentadas, né? Uma conectada com a outra e uma polia passando aqui por elas, né? Como fosse uma coisa mais ou menos assim. Na minha cabeça, isso era um conjunto de polias junto aqui. Mas, como eu falei, né? Por exemplo, é muito interessante a abordagem desse tipo de problema, porque mostra, por exemplo, a relação que tem, né? Por exemplo, você tem todas as posições possíveis. Então, ele está percorrendo, ele varrendo, fazendo a varredura, né? Dos locais que, de fato, vão ser lugares geométricos, né, posições possíveis, né? Lugares geométricos. E, de fato, várias coisas você pode fazer com isso, né? Mas ele em si, a ideia é justamente relacionar, então, que as coordenadas dos ângulos, né? As coordenadas dos pontos em relação a cada uma dessas circunferências e o ponto médio. O ponto-chave desse problema foi nessa terceira passagem aí. E aí você tem uma ideia, mais ou menos, de como é que isso funciona. Muito bom. Olá, Juan, eu fiz uma implementação, né, desse probleminha aí para traçar os lugares geométricos, né? Ficou uma coisa bem bacana com a disposição dos pontos. Eu posso mandar um link aí aqui no... Manda aí, professor. Coloca aí. Se quiser apresentar, Alessandro. Pode apresentar aí. Eu vou sair, deixa eu sair da apresentação. Aqui eu vou apresentar então a tela, né? Mas ele é um pouco demorado. Você consegue apresentar aqui a tela inteira. Legal. Aí eu peguei... Caramba. Eu não sei fazer isso aí não, professor, sinceramente. É bonito. Dá um negócio... Vou modificando aqui, né, os outros ângulos para eles poderem... Mas aí está aparecendo os elétrons no torno do núcleo. Então, eu coloquei vários pontos aqui e aí ele vai... Caramba.
preenchendo, aí você dá uma atrasada, Tô brincando com esse teto aqui até poder preencher todos, né, os pontinhos ali, como o Juan falou, né, depois de um certo tempo ele vai preencher todos os pontos, né, dessas duas circunferências. Eu acho que esse raio interno, esse raio aqui, né, interno, ele está relacionado, né, com esses dois, um raio, né, das duas coerências dadas, né. Então aqui vira e mexe, né, tem que ficar dando uns petelecos neles aqui, só para ele mudar um pouquinho também a trajetória, né, que esses vários pontos que eu coloquei estão percorrendo. E aí, né, depois de um certo tempo, ele vai preencher a região aqui, ó, entre essas duas circunferências. Aqui, né, como vocês podem notar, eu coloquei também um esquema, né, para cada ponto, né, dessa circunferência que está aqui escolhida, um certo RGB, agora perdeu tudo. Uma RGB. Mas só tá rolando. Aí depois de um certo tempo, né, vai preencher, né, todos os pontos aqui. É só ficar modificando os valores de θ, né, que na verdade está relacionado com esse ponto que vai percorrendo a circunferência maior e aquele outro ponto, né, que está percorrendo ali a outra circunferência menor. E esses pontos aqui, um deles, né, é o ponto médio. E aí, para traçar outros valores também, eu tracei alguns pontos antípodas aqui também, e também eu tive o correspondente ponto médio. Alguém parou ali de percorrer? Só para... Professor, esse gradiente de cores aí, como é que o senhor colocou aí? Isso. Figura? Ok, deixa eu dar. Eu vou abrir aqui, né, numa outro modo na qual posso... Tá certo. Tá, né? Estou abrindo aqui no geometria. Vamos ver aqui a base dos pontos. Então, aqui em avançado, né? Aí eu defini para o vermelho, né? Eu coloquei a distância, né, entre o ponto K que está percorrendo uma circunferência e o... sei. Isso aqui é empírico, né? Ou duas vezes a distância, né, de um ponto, né, na qual ele está percorrendo a circunferência, acho que é a circunferência menor, né, e o centro, né, da outra circunferência. E aqui é de tudo. Então, essas formulinhas aqui, elas são empíricas, né? Só para, em função de cada ponto K que está na circunferência menor, associar um certo número, um número aqui para o canal vermelho, um para o verde, outro para o azul, e aí conforme ele vai modificando, né, esses números aqui, eles vão se modificando, e evidentemente, para cada posição, né, com um certo ponto K que está na circunferência, define uma determinada cor. Então, tem vários pontos aqui, Anderson, porque um deles, né, é o ponto médio entre os dois pontos que estão aqui aparecendo. Mas só que começando com quaisquer pontos, eu peguei também um oposto aqui, né, um oposto a ele, e fiz também, né, outros pontos médios, né, então por isso que eu tenho mais de um aqui. Mas eu não decidi muita coisa, porque às vezes eles percorrem no mesmo ponto que o outro já havia percorrido, então por isso que é bom, ele mexe, né, dá uma modificada aqui no beta, né, aí ele já começa a percorrer, né, outros caminhos distintos. E aí, se você ficar acompanhando, né, com a velocidade, você vai modificando aqui, ou a perturbaçãozinha aqui em θ, né, depois meia hora mais ou menos, ele já preencheu, né, todos os pontos aqui dentro. E aí forma, né, como o Juan falou, essa região aqui
Parece uma rosquinha, né? Então, ele preenche todos esses pontos aqui, e aqui fica em branco. Mas dá uma boa, né, agora com a cor RGB, é uma boa, uma figura bastante interessante, né? Uma figura que tem ali um formato bem bacana. É simplesinho, assim, com esse play stop aqui, e aqui, né, você cria uma certa perturbação aqui nesse θ, hora aumentando, hora diminuindo ali a velocidade, só procurando, né, percorrer outras trajetórias e aí demarcar outras regiões aí nessa coroa circular. Ok, Anderson? Ok, professor. Essa é só uma visualização, né? Aí talvez com as demonstrações matemáticas que você colocou, deve ficar um trabalhinho bacana. Esse problema tem uma segunda parte que a gente terminou eliminando, mas a segunda parte era com 3 circunferências. Essa é com 2, e aí a gente procura saber a posição do ponto médio dessas 2. Agora, se você tiver 3 circunferências e um ponto sobre cada uma delas, você pode procurar esos 3 pontos vão formar um triângulo. Certo. Aí pode procurar o lugar geométrico do baricentro desse triângulo, em lugar do ponto médio. Uhum. E aí a parte geometricamente dá para ver que o baricentro, se os 3 pontos se movem com a mesma velocidade angular, o baricentro descreve uma circunferência. Agora, se a velocidade angular é aleatória, esse caso aí a gente não fez. Não conseguimos estudar, porque geométricamente é mais complicado. Então, essa seria uma segunda parte que ficou pendente de... Esse é o caso com 2 circunferências, e aí a gente procura o lugar geométrico do ponto médio entre esos pontos que estão em movimento. Uhum. Se tiver 3 circunferências e procura o centro de massa, o baricentro de esos 3 pontos que se mexem, qual é o lugar geométrico do baricentro de esos 3 pontos em movimento? Então, essa seria uma complicação aí desse problema. Um extra. Bacana. É só acrescentar mais uma circunferência aqui, né, e definir aí. Isso. Através daquela centro de triângulo, né? Não precisa nem traçar o triângulo. Você só traça o centro de triângulo e aí observando aí onde é que o ponto G vai parando. Uhum. Mas isso aqui eu achei bem bacana também, Juan. Quando você tinha apresentado, né, esse desafio, essa figura, eu fiquei curioso, né, de ver o que acontecer com os pontos. E aí, vou botar uma corzinha RGB aqui, né? Depois que a figura terminar, vai ter uns padrões aqui, né? Com relação vai dependendo do raio dessa pequena e dessa maior aqui, ó. Faz uma coisa, André, isso aqui é tudo dinâmico, né? Você pode colocar isso aqui em qualquer posição e aumentar, diminuir o raio, né? Conforme você for arrastar aqui, né, esse ponto. Só vou fazer só para não perder, né? O desenho já está em andamento aqui. Mas é isso aí, Juan. Muito bom. Devolver a tela aí. Essa é a sala para as nossas. Essa... Você pensou em pôr o esquema de varredura aí ou... Não, eu coloquei aqui uns 4 pontos, né? Ah, tá. Mas, na verdade, é um ou outro, né, que faz o caminho, porque os demais, com alguma propriedade aí, eles seguem já no caminho que já foi traçado, né? Então, os outros pontos que estão ali estão só
Tá, não, era só uma pergunta mesmo. E aí, com questão ao RGB, né, você tem que colocar a mesma lei, né, para todos eles, né? Senão, cada ponto, né, se for pintado de uma cor, aí Sim. não vai manter o padrão ali. Então, exato. Não, valeu. Posso pensar também uma questão de varredura, né, para ver se dá para... Agora está me batendo essa curiosidade, como os pontos aí, como faria para fazer esquema de varredura, só, porque né? eles ficam sobre circunferências, né? Então, essa que é a questão. Várias circunferências. Eu acho que não deve ser tão simples assim. Porque eles são. Você tem que fazer duas varreduras, né? Um ponto sobre a circunferência grande, um sobre a pequena. Eu não faço ideia. Eu só consegui, né, ali, dando as perturbações aqui no teto, aqui, né? Para evidentemente, modificar o ponto inicial, né? O ponto sim. Aí ele, tá vendo que ele passa bem do ladinho onde já está, então aí ele vai... Não, mas beleza, só uma curiosidade. Mas é uma interferência do usuário, né? Se deixar ele sozinho, vai chegar uma certa hora que eles vão começar a repetir o caminho onde ele estava. Sim. Beleza, valeu. É isso aí. Acho que aí podía adicionar un gerador aleatorio, tenga a función de gerar números aleatorios. Podía incorporar aí para não ter que mexer com a mão, não? Ele gera um número aleatório. Eu já tentei também com números aleatórios, Juan. Também eu gerei ali, né, números aleatórios, mas eu fiz sobre as circunferências, né? Gerei pontos aleatórios numa circunferência, na outra, e sempre pegando ali o ponto médio. E aí ficou, né, uma dispersãozinha ali de pontos, né? E eu achei que com esses números, a geração desses pontos aleatórios, demorava mais ainda para preencher o ponto, né? Uhum. A não ser que esse valor, a não ser que for um parâmetro aleatório que eu coloco aqui, né, que vira e mexe, então ele causa essa perturbaçãozinha que eu mesmo coloco aqui, ó, ou na velocidade, né, ou no valor do θ, só para ele possa, né, realmente modificar a sua condição inicial. E aí traçar um outro caminho, né? Mas o que é bacana, né, é perceber que de todas as possibilidades que você pode colocar, né, sobre os pontos estão ali, realmente o ponto médio, né, vai ficar sempre aí na região da coroa circular. Isso que é legal. Muito bom, excelente. Ok, já posso devolver a tela aqui e eu vou deixar, né, ó, fazendo aqui para depois mais tarde ver qual foi a figura, né? Agora já tem um padrão, né, já um pouco mais definido aqui, né? Eu posso devolver a tela, né? Certo. Não consegui acertar a minha câmera ainda. Não tem problema não. Andrea, boa tarde. Algum comentário, pergunta? Você quer apresentar algum problema? Oi, professor, boa tarde. Não tenho pergunta. Eu peço desculpas por ter entrado agora, que eu tive que resolver um assunto de manhã. Aí cheguei quase agora, professor. Não tem problema. Tá certo. Pessoal, querem fazer uma foto? Somos poucos, mas nada tira que a gente pode fazer outra foto aí antes de terminar, não? Deixa eu abrir a minha câmera também. Se quiserem, se não, a gente deixa, a gente já fez semana passada. Mas se vocês querem, a gente faz outra foto aqui em coletivo.
Vamos lá, Juan, faça uma foto aí que é. Até guardei aqui Ainda tem um papel aqui ainda, nem tirei. Deixa eu abrir aqui. Exatamente, guardei o papel. Então acho que tem que colocar o modo para que dê para ver a todo mundo, ¿no? Tela cheia, ¿no? Modo mosaico. Configuração em modo mosaico. Mosaico, né? Porque assim dá para ver a... Não sei se São Carlos dá para ver aí. Bom, então aí cada um faz um print screen. Um pouquinho mais aí que tá só a letra P sua não aparece. Agora sim. Aí. Um segundo, vamos fazer um print screen aí. Cada um pode fazer o seu aí, compartilhar no WhatsApp ou no fórum. Deixa eu ver se deu certo. Agora para compartilhar no... Aqui eu teria que editar essa foto porque ficaram muito... Bom. Tá bom. Aí eu vou compartilhar assim como está e depois dá para editar melhor. Tá tranquilo? Alguma outra dúvida sobre o curso, comentário? A nova temporada começa quando, professor? Começa 16 de agosto. Agora, em agosto, não, 20, alguma coisa de agosto. Tenho que ver. Em agosto, daqui a um mês, mais ou menos. Já está aberta as inscrições? Já estão abertas, sim. Certo. Então, se quiserem continuar aí, que agradeço aí a... Não, eu vou continuar, eu estou gostando bastante, né? A aprendizagem é sempre significativa, a gente aprende várias coisas ao mesmo tempo. E é bom, você vai trabalhando lógica, desenho, propriedades matemáticas, por aí vai. Eu acho bacana isso. Muito bom, muito bom. Só tenho a agradecer, porque até então, o primeiro que eu me inscrevi, eu não acompanhei da forma como devia ter acompanhado esse, né? Inclusive, eu até tinha abandonado. Aí, como foi lançada 2022, disse, não, agora eu vou continuar e vou até o final. Como eu estou sendo, e vou fazer o outro aí que está para vir. Não, é sempre assim, quem consegue estudar, fazer as construções, aprende mais. Não, isso não... Agora, tem uns desafios que são realmente complexos. Tem uns aí que eu acho que eu comecei e não terminei, porque não sei que não ia dar mais tempo. Disse, não, eu vou apresentar o que eu tinha feito, mas eu acho que eu cumpri uma meta de 95%. Acho que sim. Legal. Não, todo mundo tem uma vida complicada, não? Um monte de coisas ao mesmo tempo, então fica difícil. Mas tá bom, tá ótimo. Aprendizagem aos poucos. Exato. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado aí. E então a gente se vê continua aí em contato por e-mail, pelo WhatsApp. Só deixar registrado aqui os nossos agradecimentos, Juan, a você, aos alunos pela dedicação, Juan, a Alessandra aí pela força também, né, durante as aulas. E vamos continuar aí em contato para tentar continuar colaborando. Seria interessante marcar uns eventos de comemoração, né? Agora que já está meio que podendo fazer algumas reuniões um pouco mais sem aquele efeito da pandemia desastroso que tinha. Todos vacinados, já está podendo frequentar os lugares, né? É só coincidir de todo mundo poder fazer alguma coisa. Mas o Alessandro que é bom para gerenciar esse tipo de coisa.
Muito bom. Tá certo. Obrigado aí, João e Alessandro, aí, que pela força. Aprendi muito com vocês. Eu que agradeço. Durante estes cursos. Nós aprendemos muito com a colaboração, com o desenvolvimento dos trabalhos, dos livros, as aulas, praticamente tudo aí foi um aprendizado para todo mundo. E a gente está levando esse aprendizado para frente aí, né, com outros trabalhos e provavelmente virão mais trabalhos em conjunto. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez aí, viu? Valeu, gente. Até mais. Valeu. Bom trabalho para vocês, Anderson, Andréia e a todos os outros colegas que não puderem estar aqui. Obrigado, professores. Obrigado, Andréia. Bom, então acho que eu vou parar de gravar aqui e agora oficialmente está